Direto para o artigo 3º, 5 pontos ali para a gente conversar, destrinchar. Tributo é prestação pecuniária. Atenção, gente, que pecúnia é dinheiro. Significa que a gente só paga tributo por meio de dinheiro. Só que um ponto bom aqui que a gente tem que tomar bastante cuidado é que nós temos a nossa lei própria, que é o CTN. E o CTN, gente, você já sabe, ou se não lembra, ele é antigo. Ele é de 1966. Vou completar algo aqui para você. Quando ele foi concebido como lei ordinária, tá? E hoje ele é uma lei complementar, foi assim que a Constituição de 88 o recepcionou, tá bom? Então é uma lei complementar. E o CTN, por antigo que é, ele traz algumas previsões, como, por exemplo, a previsão lá do artigo 162. Quando você vai passear por esse artigo 162, você vai encontrar dois incisos. Escuta bem. Primeiro falando para você que tributo é pago em dinheiro ou cheque. E o segundo falando para você que ele é pago em estampilha. O primeiro fala vale postal também. Então, eu pago tributo por dinheiro ou cheque, vale postal ou estampilha. O que é vale postal ou estampilha? É o tal do selo. Era muito comum na década de 60, na década de 70, quando criou lá o CTN, que o contribuinte pudesse pagar o tributo por meio de selo. E já tem muito tempo que a gente não pode pagar. A gente tem como regra o pagamento de um tributo por meio de dinheiro. A primeira atenção que eu quero que você tome é a seguinte, gente. A prova, ela vai perguntar para você se eu posso pagar tributos por bens distintos de pecúnia, ou seja, alguma coisa diferente de dinheiro. E ela costuma traçar duas abordagens. Quando você pega a doutrina de direito tributário, ela vai contar para você assim, ó, obviamente em cima desse conceito, que eu não posso pagar tributos in natura. Eu não posso pagar tributos in labore. O que isso quer dizer? Eu não posso pagar tributo in labore pelo meu trabalho. Olha, eu não tenho grana para poder pagar, mas eu sou professor. Então eu vou lá dar uma aula para o servidor do município e vou pagar meu tributo com isso. Isso não pode. Olha, eu tenho uma empresa, igual a AB já cobrou. Eu tenho uma empresa de limpeza. E aí eu não tenho grana para poder pagar, eu vou lá limpar o prédio da prefeitura e vou quitar meu tributo. Não posso pagar tributos in labore e nem in natura. Eu não posso pagar tributo, por exemplo, com uma saca de soja, uma saca de milho. Chegar lá na prefeitura, no estado, com uma saca de soja, jogar em cima da mesa e falar, ó, quita meu tributo. Isso não pode, tá bom? Por quê? Porque tributo é pago em dinheiro, é pago em pecúnia, é isso que significa a expressão. Mas eu peço que você se atente para duas coisas. Primeiro, para essa que a gente acabou de anotar. Não foi revogado o artigo está lá. Ninguém paga tributo mais por meio de selo, de vale postal, de estampilha, mas a prova ainda é legalista. Então, se ela perguntar para você se pode pagar tributos por bens distintos de pecúnia, essa seria uma previsão legal. Só que até para acabar com essa conversa e não te deixar na dúvida, gente, nós tivemos uma inclusão que já tem tempo, que foi feita, né, como você tem uma lei complementar, ele só pode ser modificado também por uma lei complementar. Foi a inclusão feita pela Lei Complementar número 104 de 2001, que ela colocou lá, incluiu o inciso 11 no artigo 156 desse CTN, entregando aquela figura da dação em pagamento. E olha como é que o prof fica pegando no seu pé que você não pode descartar a matéria. Porque esse conceito de dação em pagamento, ele vem lá do direito civil. Então eu não posso dar a regra, né, que eu pago o tributo por meio de dinheiro, mas eu posso dar também um bem imóvel, isso é dação em pagamento, para efetuar a quitação de uma dívida. Só que o único detalhe aqui é o seguinte, gente. Os entes estaduais, municipais, o próprio ente federal, distrital, eles têm a autonomia legislativa dele. Então, ainda que o CTN traga a previsão de que pode dar um bem imóvel para quitar uma dívida, para que o seu município, para que o seu estado, para que o DF, ele receba efetivamente um imóvel seu para quitar, por exemplo, um IPTU, no caso do DF, um IPVA, ou um estado, o IPVA, ele tem que ter a previsão lá na lei dele. O princípio da legalidade fala para o direito tributário que as coisas só funcionam por lei, tudo funciona por lei. E a prova vai explorar isso aqui toda hora. Então fica bastante esperto com isso. Ok, então eu tenho sim a possibilidade de pagar um tributo por bens distintos de pecúnia. Um imóvel não é dinheiro, então tem a figura da dação em pagamento. A OAB já trouxe
questão falando, tinha uma empresa de limpeza, queria pagar meu tributo prestando o meu serviço. E também olhei a possibilidade de dar um bem imóvel para quitar uma dívida. Ela vai ficar jogando com isso. Você vai ver que para poder quitar uma dívida, para quitar um tributo por serviço in labore, não pode, porque é pecúnia como regra. Mas entregar um bem imóvel para poder fazer a quitação, aí sim eu tenho a autorização, ok? Então que fique o registro aqui para nós, ó. Tem que tomar cuidado com a disposição do artigo 162, que fala em vale postal ou estampilha, esse negócio ainda está lá, e também do 156.11, no CTN, que é a dação. Vou apagar isso aqui, que é a dação em pagamento. Ok? Belezinha, tá lindo. Segundo aí diz pra gente que tributo é uma prestação compulsória. O que é compulsório, gente? Compulsório é aquilo que é obrigatório, porque você não escolhe pagar tributo, porque se você pudesse escolher, provavelmente não pagaria. Esse negócio não volta à conversa que a gente teve. Então, tributo é compulsório. Tem prova que fala que isso é uma obrigação ex lege. O que isso quer dizer? Obrigação ex lege. O seu dever de pagar nasce independentemente da vontade do contribuinte. O dever de pagar nasce independentemente da vontade do sujeito passivo, do contribuinte. Obrigação compulsória. E você deve estar pensando o seguinte, eu vou apagar esse artigo aqui só, 139. Você deve estar pensando o seguinte, professor, por que esse negócio está circulado? Porque, gente, é exatamente aí no crédito tributário que o fisco pode cobrar o tributo de você. E você deve estar pensando, então, que se ele te cobra, você tem uma escolha. Ah, professor, quando eu recebo lá um boleto para pagar o tributo, eu escolho se eu pago ou não pago. É isso mesmo, gente. Só que essa escolha, ela não é absoluta, né? Ela é totalmente relativa. Porque você não escolhe mesmo não, ela é compulsória, você é obrigado a pagar. Se eu pago, eu encerro minha relação jurídico-tributária. Pagamento é a primeira causa de extinção do crédito. A gente vai ter um módulo para falar disso. Se eu não pago, eu pago esse tributo acompanhado daquela parte pesada do direito tributário. Ele vem tributo, vou pôr até aqui em cima, tributo, mais multa, mais juro, mais correção. Então a parte pesada do direito tributário está aqui, ó. Tributo, multa, juro, correção. É para o cara que resolveu não pagar. E veja como é que você não tem escolha, gente. Porque o cara que não paga, aqui na frente, ó, ele vai sofrer uma ação de execução fiscal. Se você está lembrando aí da essência, da concepção de um processo executivo, a execução é um processo expropriatório. Tanto é que você é citado para pagar, não é citado para se defender. Logo ali na frente tem um embargo como exemplo de defesa. Posso sim me defender, mas a regra é que você é citado para pagar, tá bom? Então você não tem escolha não, cara. O tributo é compulsório. Só que tem um detalhezinho por trás disso. E é por isso que a gente inverte as expressões. Veja lá no ponto número 3, que tributo é uma prestação compulsória instituída em lei. Eu citei agora há pouco assim, ó. A hipótese de incidência, só escuta. É o momento abstrato previsto na norma, hábil a deflagrar uma relação jurídico-tributária. Ai, professor, pelo amor de Deus, sua prova não cobra isso. A gente vai traduzir isso aqui pela lei. No direito tributário, tudo nasce por isso. Tudo nasce pela própria lei. Se não tiver lei, não pode cobrar o tributo. Isso aqui vem dar vazão ao princípio mais importante que nós temos, e você já vai anotar junto comigo da seguinte maneira. O artigo 150, inciso 1 da Constituição, contempla o princípio da legalidade tributária. E ele fala assim, ó, é vedado aos entes tributantes, União, Estados, municípios e DF, exigir ou aumentar um tributo, se não em virtude de lei. Como é que sua prova cobra? Ela mete um sinônimo. Se você errar a questão por causa do sinônimo, eu vou te matar, hein? É vedado aos entes tributantes criar ou majorar um tributo
senão em virtude de lei. Tudo bem? Esse é o princípio mais importante que nós temos no direito tributário. E eu quero te dar uma dica antes de qualquer coisa, que é a seguinte. Toda vez que a gente falar de princípio, você vai pegar esse negócio como regra. Tem uma porrada e tem um módulo para a gente falar só de princípio. Professor, tem exceção? Tem um monte, mas primeiro a gente entende a regra para depois pegar a exceção. O que a prova quer? A exceção, é claro, mas primeiro a gente entende a regra para depois chegar na exceção. Eu vou falar isso de novo para você, tá bom? Então já pega esse princípio da legalidade como regra. Mas já fica esperto, porque para criar um tributo, gente, não tem exceção nenhuma, é a lei, ponto e acabou. É por isso que o professor fica na sua cabeça. Olha, lei é lei, decreto é decreto, constituição é constituição, porque são coisas diferentes. Para não misturar, assim como eu vou ficar aqui, imposto é imposto, taxa é taxa, contribuição é contribuição, empréstimo é empréstimo, é assim que funciona. A gente vai discutir do mais bestinha lá do raso até lá no teto, tá? Porque sua prova ela vai navegando nesse nível todo aí. E às vezes alguma informação, alguma frase bobinha dessa, simples, ela te ajuda muito na hora de resolver uma questão. Então, a gente vai ficar bem atento em relação a isso. Ok. Professor, qual que é a regra? Você está falando para mim que é a lei que vai criar um tributo. Que lei é essa? Qual? A lei, em regra, apta para instituir tributos. A lei, meu povo, apta a instituir tributos aqui, como regra dentro do direito tributário, é a lei ordinária. E você vai ver que durante uma aula eu falo 1000 vezes para você, fica esperto, fica atento, cuidado, tá? Por quê? Porque é isso mesmo. Porque é onde a sua prova vai cobrar. Eu não consigo nem contar quantas vezes que eu falo para você ficar esperto, para você ficar atento, tá? E aqui é uma delas. Porque a regra é a lei ordinária. Nós só temos 4 tributos que obrigatoriamente devem ser criados por meio de lei complementar. Então a regra é a lei ordinária. Nós temos 4 tributos que obrigatoriamente devem ser criados, instituídos por meio de lei complementar. E aí, para você não correr o risco nenhum de errar alguma questão sobre isso aqui, você vai fazer o seguinte para mim. Você vai puxar um cantinho aí aonde você estiver anotando e você vai colocar a listinha desses 4 tributos. Eu vou te ensinar como que isso deverá ser lido. O que você vai anotar? A lista dos 4 tributos que obrigatoriamente devem seguir a lei complementar para serem criados, tá bom? Vem comigo, vou te dar a sigla, o nome e o fundamento. Peraí, deixa eu pegar mais espaço aqui para a gente não ficar apertado aqui nesse canto. Vou pegar bem no meio mesmo. Primeiro tributo, Imposto sobre Grandes Fortunas, é o IGF. E esse cara está lá no 153.7 da Constituição. Imposto sobre Grandes Fortunas, IGF 153.7 da Constituição, ok? Segundo tributo que obrigatoriamente deve seguir a lei complementar, empréstimos compulsórios. Empréstimos compulsórios, o artigo aqui é o 148. Empréstimos compulsórios, 148. Terceiro, impostos residuais. O artigo é o 154.1 da Constituição. Impostos residuais, 154.1. E para fechar, contribuições residuais. É o mesmo artigo, 154.1, combinado com 195, parágrafo 4º da Constituição. Contribuições residuais, certo? Bom, gente, deixa eu narrar um negócio aqui para você. A prova da OAB, algumas provas atrás, ela trouxe uma questão desse tamanho e ela falava sobre contribuição residual. E na primeira linha dessa questão, ela escreveu assim: por meio de uma lei ordinária, a União instituiu uma contribuição residual. E você tinha uma letra lá para poder marcar que teria que obrigatoriamente instituir a contribuição residual por meio de lei complementar. É exatamente esse quadrinho, essa dica que vai te ajudar. Eu te falei que o professor vai dar um monte de quadrinho para você.
A regra é a lei ordinária, 90% dos tributos são criados por ela. Nós só temos 4 que obrigatoriamente devem ser criados por meio de lei complementar. Professor, qual a diferença? Vamos lá para o Constitucional para ver a aprovação? A lei ordinária é a maioria simples. A lei complementar é a tal da maioria absoluta. Não esquece disso, tá bom? Ok. Eu tenho uma dica para te dar que é a seguinte. A prova vai virar para você e falar, olha, uma taxa, ela é criada por que tipo de lei? Você não vai nem pestanejar, gente. Você vai olhar para esse quadrinho. Tem taxa lá? Não, então a lei é ordinária. É assim que faz, vamos olhar para ele. Ela vai perguntar para você, olha, a CID combustível é criada por que tipo de lei? Tem CID combustível aí? Não tem, então a lei é ordinária. Ela vai perguntar para você se o IOF é criado por que tipo de lei? O IOF está aí? Não, então a lei é ordinária. Mas ela vira para você e pergunta, o empréstimo compulsório foi criado por lei ordinária, tá certo isso? Olha o segundo aí. O empréstimo compulsório está na listinha da lei complementar, então está errado. Pronto. É só o quadrinho que você precisa para poder resolver, às vezes, uma questão desse tamanho. Essa que eu estava citando aqui, ela trouxe data, trouxe conta, ela falava de anterioridade, de noventena, falava que violou o princípio, violou o outro princípio, ela falava dessa reserva legal da lei complementar e essa era a resposta correta, porque está no quadrinho. Só que ela não solta assim na sua cara, criei uma contribuição residual. Ela fala que criou uma contribuição e dá os elementos de uma contribuição residual, que no bloco de competência nós vamos discutir bem profundamente isso daí, tá bom? Então fica com o quadrinho que ele já vai dar uma dica bem importante aqui para nós nesse primeiro momento, certo? Então voltando aqui para a nossa linha. Professor, então quer dizer que uma lei que vai dar a tal da legalidade. E aí a gente completa da seguinte maneira, somente a lei é suficiente, então, para fazer esse tributo ser obrigatório, esse tributo ser compulsório? Não, gente. O próximo conceito que aparece aqui na nossa linha é do fato gerador. E aí, eu vou dar o conceito que a doutrina costuma entregar sobre o fato gerador, você não vai entender nada. Aí eu vou te dar o meu conceito besta, aí você vai entender tudo. E aí eu vou mostrar como é que a sua prova vai cobrar, tá bom? O fato gerador é a materialização da hipótese de incidência hábil a deflagrar uma relação jurídico-tributária. Professor, o que é isso? Olha lá. O fato gerador, gente, é o fato que gera uma obrigação tributária. É um fato que gera um dever de pagar. Vou tirar o artigo aqui, ó. Você já anotou. Por que você sabe que a propriedade de veículo automotor é o fato gerador do IPVA? Jesus falou? A lei contou, gente. É a lei que conta isso. Então toda lei vai ter que atribuir um fato gerador. Que é um fato que se eu materializo ele, aí sim nasce o meu dever de pagar, nasce minha obrigação tributária, olha só. Então eu tenho a lei. Se eu materializo aquilo que está na lei, aí sim, automaticamente nasce o meu dever de pagar, minha obrigação tributária, compulsória, ex lege, independentemente da minha vontade. E aí eu fiz essa pergunta, né? Professor, por que eu sei que a propriedade de veículo automotor é o fato gerador do IPVA? É porque a lei contou, gente. E aí a gente vai complementar isso aqui, porque tem um princípio que é isso mesmo, que completa o princípio da legalidade. Doutrina minoritária fala que legalidade é a mesma coisa de reserva legal. Então você vai ficar, obviamente, com a visão majoritária. Artigo 97 do CTN traz o princípio da reserva legal. Reserva legal. Eu vou provar para você, individualizando os conceitos, a diferença de reserva legal e legalidade. Mas já fica na sua mente aí que são princípios que se completam. Já pode ficar olhando para aí. Olha o que eu te falei que diz o princípio da legalidade. Ele fala que é vedado aos entes tributantes criar ou majorar um tributo, senão em virtude de lei. O que diz a reserva legal? Ele fala assim, ó, sabe essa lei que está criando o tributo, ou essa lei que está aumentando o tributo? Ela tem que ser completa. Ela tem que me dar todas as informações para que eu saiba qual é a base de cálculo, qual é a alíquota, qual é o sujeito passivo, quem que é o responsável. É por isso que quando você vai lá para o caput do artigo 97,
ele fala para você o seguinte: somente a lei poderá dispor a sujeição, a alíquota, a penalidade, etc, etc. Ok? Então, tudo que você quiser saber sobre a lei do seu município, tudo que você quiser saber sobre a lei do seu estado, do DF, você pega a lei do estado, do município, do DF e olha. A gente vai ver o seguinte, eu usei o exemplo do IPVA. Todos os estados, gente, têm como fato gerador do IPVA a propriedade de veículo automotor. Então, só um exemplo, quando eu compro um carro, eu materializo o que está na norma, eu pago um IPVA. Eu vou te dar dois conceitos aqui. A prova já cobrou muito, nem cobra tanto, mas é importante conhecer, porque ela vai pegar um deles e vai aprofundar lá na imunidade, por exemplo, que é um conceito de não incidência, tá? Então é isso que ela costuma fazer. Então, professor, eu quero saber por que o meu imóvel paga uma alíquota X de IPTU. Eu vou lá para a lei do município, do DF, e vou dar uma olhada. Professor, eu quero saber por que eu tenho a possibilidade de ir lá no meu imposto de renda abater uma despesa médica, que é uma tal de dedução legal que eu ouvi falar. É porque a lei que contou, a lei é completa, ela vai entregar essa disposição para você. Então a reserva legal vem dizer que a lei deverá ser completa. Tudo que você quiser saber sobre o tributo, sobre o imposto do seu estado ou do seu município, é para a lei dele que você vai, ok? Então olha aqui o desenho. Nós vimos assim, ó. Quando eu materializo o que está na norma, nasce o meu dever de pagar. Vou pegar o IPVA como exemplo. A gente tem um anexo lá no Código de Trânsito Brasileiro, que é o anexo 1. E ele fala assim que veículo automotor é todo aquele dotado de força motriz própria. É o carro, é o ônibus, é o micro-ônibus, é o caminhão, é a motocicleta e etc. Então quer dizer que quando eu compro um carro, eu materializo o que está na norma, automaticamente nasce o meu dever de pagar. Não é assim? É. Você acabou de conhecer um conceito de incidência. Acabou de aprender um conceito de incidência. Professor, e se eu comprar uma bicicleta? Bicicleta, gente, não é veículo automotor. Então tá fora do alcance da norma. Vou lá para o direito penal, pegar uma expressão emprestada. É o famoso fato atípico. Eu não abracei aquilo que está na lei, não está tipificado o cara que compra uma bicicleta para pagar IPVA. Então, quando eu compro uma bicicleta, está fora do alcance da norma, é fato atípico, você acabou de aprender um conceito de não incidência. Como eu disse, a prova não puxa incidência ou não incidência, ela vai falar para você que não pode incidir o IPTU no imóvel de propriedade da igreja, porque a imunidade é uma não incidência constitucionalmente qualificada, tem aula só para isso. Então fica tranquilo, só preciso que você entenda isso aqui primeiro. E eu tenho uma dica bem importante para te dar nesse carinha que a gente está estudando agora, que é o fato gerador, gente. O fato que gera o dever de pagar. Porque é exatamente nele que você consegue definir a famosa natureza jurídica do tributo. Toda vez que a sua prova perguntar qual é a natureza jurídica do tributo, ela está perguntando se esse negócio é um imposto, se é uma taxa, se é uma contribuição. Então, natureza jurídica do tributo é qual é a espécie do tributo. E esse negócio é tão sensível que você já com certeza ouviu alguém falando a maior besteira da vida, porque não tem a noção de como e o que cada espécie pode fazer. O que é isso, professor? É o tiozão do churrasco que fala assim, eu pago meu IPVA e minha rua tá cheia de buraco. O IPVA é um imposto. O imposto não tem vinculação de receita nenhuma. Você não paga IPVA para asfaltar a rua não, gente. Você paga IPVA e o ente tributante, o DF ou o Estado, irão utilizar o recurso onde ele quiser. Na educação, na saúde, na infraestrutura, que é o asfalto, que é a rua. Tá? Então o imposto não tem vinculação. Diferente de uma contribuição especial. O cara que paga uma contribuição especial interventiva, ó a CID que deu a greve lá, quando você abastece seu carro e paga CID combustível, isso é para intervir no domínio econômico dos combustíveis. Se o governo federal, que é o dono desse tributo, pegar a receita da CID combustível, que é a intervenção dos combustíveis, e usar lá na educação, por exemplo, ele não pode. Ali tem vinculação da receita. Então é no fato gerador que você vai olhar isso. E a gente vai treinar isso agora, mas no próximo bloco.